ao Festival de Curitiba, esse festival que ele é tão importante para a trajetória da gente e também dentro de um imaginário do teatro brasileiro como um todo. Assim, o Festival de Curitiba ele é muito marcante para todo mundo que passa por ele. E para a gente, nesse movimento de retomada, depois de 2 anos parados, voltar a fazer esse, o nosso primeiro festival fazendo com esse espetáculo, é realmente muito emocionante. Assim, é emocionante ontem a gente estar assistindo os espetáculos e ver a plateia lotada novamente. Isso é realmente... Enfim, que bom que estamos voltando, que bom que a gente está voltando com esse festival e para trazer esse trabalho. Que o Estúdio Número 1, Morte e Vida, é um trabalho que ele surge, a princípio, com uma ideia do Magilute montar mesmo o Morte e Vida Severina, essa montagem que é tão icônica, na época, fazia sentido também por causa do centenário do João Cabral do Melo Neto, sabe, por sermos pernambucanos, e ter tipo, a geografia da cidade cortada pelo Cão Sem Plumas, que é o Rio Capibaribe, tipo, todo o universo cabralino nos afeta bastante. Assim. No entanto, já no princípio desse trabalho, logo no processo, a gente começou a perceber que existiam questões que a peça trazia, que a peça levantava, de discussões do próprio texto original, que para a gente chamava muita atenção e gritava numa relação com questões contemporâneas, com questões do hoje, com questões que nos atravessam no nosso dia a dia. E aí foi num movimento natural que a gente entendeu que o texto original ele servia para a gente como um mote, como um trampolim, e para uma abertura de muitos hiperlinks de discussões que são para a gente extremamente pertinentes e importantes de tocar nesse momento. O estudo número 1, ele na verdade, essa ideia de um estudo, ele não é, o nome estar no título não é um mero... não é um adorno dentro dessa ideia, é de fato o que a gente se propõe, passar por muitas questões da própria montagem, da ideia de desse fazer teatral, e também de discussão dessa peça, que de alguma forma traz referências da montagem mais icônica que a gente tem dessa peça, mas também traz referências do próprio Magilute, dessa trajetória da gente, de um grupo que tem 18 anos de atividade, que tem muita coisa que dentro desse tempo todo a gente entende como uma linguagem própria do grupo. Então o trabalho ele mescla tudo isso, assim, ele mescla a obra, ele mescla alguma coisa que está sendo discutida ali, mescla o próprio fazer. E aí, nesse momento final, que a gente vai trazendo um monte de coisa, é quando a gente volta a nossa parceria com o Lube. O Lube que teve com a gente em 2 outros trabalhos importantes para a companhia. Um deles que já veio para Curitiba, o Aquilo que Meu Olhar Guardou para Você, uma apresentação icônica lá no Paiol. E também no Lube, antes da pandemia, a gente tinha estreado um trabalho com a direção dele junto com a Giovana Soar, que é daqui de Curitiba também, o Apenas o Fim do Mundo. Que estava programado no festival, aí teve a pandemia. Teve a pandemia, a gente viria com esse trabalho 2 anos atrás para cá. E aí a gente chamou o Lube de novo para a gente organizar tudo isso, porque o trabalho, para terminar, ele tem uma característica pandêmica dentro dele. Pois ele foi um trabalho que ele começou e parou, ele começou várias vezes durante esses 2 anos que a gente teve fechado. Então o Lube vem num momento para a gente dar uma organizada tudo isso, e ter esse olhar de fora, enfim, um olhar de fora próximo da gente, que já entende como a gente trabalha, como a gente gosta de montar as coisas. Da coisas que eu nunca tinha usado, nós todos nunca tínhamos usado, e estamos ali quase que jogando esse elemento como se fosse realmente esse grupo que ainda está nesse período de transição, né? Tipo, ainda tendo que se relacionar com esse espaço, né? Mas por isso que eu acho que a gente tenta jogar bastante, né? Com os corredores, com a plateia, com o público, e
tem uma coisa que eu não vou falar, porque tem a ver com o final e tal, mas tem até um jogo performativo no final, onde a plateia tem essa relação, tipo, o que eu vou fazer agora? Né? Que espaço que é esse? Né? Como é que eu tensiono esse jogo daqui, que é simplesmente não vou lá e simplesmente assistir. Mas para nós também foi uma diferença, ainda mais vindo apenas do fim do mundo, que a gente estava um rolê enorme. A gente percebeu depois, durante a pandemia, que os espetáculos do Magilute, eles eram espetáculos proibidos pela Anvisa. Mesmo assim, porque todos os espetáculos, eles propunham muito uma relação muito próxima com o público. E a gente começou a perceber que, por exemplo, no movimento de retomada, se a gente não pensasse essa ideia da relação com o público, talvez a gente não conseguisse fazer uma retomada logo agora. Por exemplo, um espetáculo, como o Mário falou, que viria para cá no começo da pandemia, que é o Apenas o Fim do Mundo, esse que o Clube disse, é um espetáculo de investigação espacial mesmo. Você lembra que a gente fez no... Eu falei, eles vão armar alguma coisa para utilizar todos os espaços do teatro. Você lembra que a gente fez no Sesc Vida Paulista, onde ele estreou? Ai, maravilhoso. Era um espetáculo que a gente andava os 2 andares do Sesc inteiro. E tinha momentos que a gente colocava o público quase todo numa salinha muito pequena, assim, 60 pessoas com 2 atores. A gente fez assim, por mais que a pandemia, em algum lugar, a gente ainda está vivendo ela, mas de alguma forma a gente consegue viver com ela de uma forma mais entendendo isso, ainda assim existem pessoas, até nós mesmos, assim, que ainda não é muito confortável a ideia de estar enclausurado tipo, com 60 pessoas numa sala muito pequena. Isso ainda é algo que a gente ainda está... Ou a ideia, por exemplo, do Dinamarca, que é o último trabalho que a gente veio para cá em 2018, que a gente servia champanhe na entrada para o público, e aí, no caso, hoje em dia, tirava para dançar. Então, aí todas essas relações, como o Jordana e o Lubi estão falando, elas tiveram que ser repensadas, ou pensadas para esse momento, adaptadas para esse momento. Então, essa caixa cênica foi a gente disse, não, beleza, é a peça do momento, esse distanciamento ele precisa existir, esse distanciamento físico mesmo, né? Que ele não se distancia na peça, mas existe, no físico existe uma distância entre nós e o público. E talvez esse tenha sido o desafio para a gente, né? Como lidar com a caixa cênica e com essa ideia de italiana, do palco italiano, que era algo que para a gente era... Ai meu Deus, como é que a gente vai dar com isso? Tem um detalhe importante sobre isso, que nem é o que foi perguntado, mas é só uma coisinha a mais, que fazia muito tempo que a gente não fazia um espetáculo no palco à italiana. E aí, por mais que o Magilute seja um grupo que tem uma boa circulação pelo país e tal, a gente percebeu, com poucos meses de estreia do Estúdio Número 1, a gente percebeu o lugar, vamos falar com muitas aspas, mas um lugar mais confortável de se ter, para poder negociar mesmo, para poder chegar em lugares que a gente não chegava antes, como esse ano a gente já tem 2 cidades, 2 estados que a gente nunca foi, a gente vai porque é um espetáculo mais tradicional, da caixa cênica e tal, então a gente fez, nossa, como isso facilita, né? Tipo, não que a gente não soubesse, a gente sabia, mas é meio como se a gente já tivesse esquecido de tantos espetáculos com outros formatos, né? Que inclusive até para a gente estava conversando também sobre isso, sobre a própria receptividade das pessoas, dos programadores, porque com um espetáculo em caixa italiana a gente consegue mais público. E aí muitos dos espetáculos da gente também, às vezes era limitado, porque tipo, Dinamarca era feito em arena, então geralmente a gente tinha que montar uma estrutura para isso, porque não é do teatro que tem. O Apenas o Fim do Mundo, a gente tinha essa coisa da circulação dentro de prédios antigos, ou até do próprio teatro. Só que isso tudo reduz o público. E a gente sabe que tem essa questão do público mesmo. A gente faz teatro para o público e quer que eles também tenham acesso. Então, os programadores de festivais também pensam nisso, querem dar acessibilidade ao público. Então, isso é uma coisa que contava também. Da coisa que eu nunca tinha usado, nós todos nunca tínhamos usado. E estamos ali quase que jogando esse elemento como se fosse realmente esse grupo que ainda está nesse período de transição, né? Tipo, ainda tendo que se relacionar com esse espaço, né? Mas por isso que eu acho que a gente tenta jogar bastante, né? Com os corredores, com a plateia, com o público. E tem uma coisa que eu não vou falar, porque tem a ver com o final e tal, mas tem até um jogo performativo no final, onde a plateia tem essa relação, tipo, o que eu vou fazer agora? Né? Que espaço que é esse? Né? Como é que eu tensiono esse jogo daqui,
que é simplesmente não vou lá e simplesmente assistir. Mas para nós também foi uma diferença, ainda mais vindo apenas do fim do mundo, que a gente estava um rolê enorme. A gente percebeu durante a pandemia, que os espetáculos do Magilute, eles eram espetáculos proibidos pela Anvisa. Mesmo assim, porque todos os espetáculos, eles propunham muito uma relação muito próxima com o público. E a gente começou a perceber que, por exemplo, no movimento de retomada, se a gente não pensasse essa ideia da relação com o público, talvez a gente não conseguisse fazer uma retomada logo agora. Por exemplo, o espetáculo, como o Mário falou, que viria para cá no começo da pandemia, que é o Apenas o Fim do Mundo, esse clube disse, é um espetáculo de investigação espacial mesmo. Você lembra que a gente fez no... Eu falei, eles vão armar alguma coisa para utilizar todos os espaços do teatro. Você lembra que a gente fez no Sesc Vida Paulista, onde ele estreou? Ai, maravilhoso. Era um espetáculo que a gente andava os 2 andares do Sesc inteiro. E tinha momentos que a gente colocava o público quase todo numa salinha muito pequena, assim, 60 pessoas com 2 atores. A gente fez assim, por mais que a pandemia, em algum lugar, a gente ainda está vivendo ela, mas de alguma forma a gente consegue viver com ela de uma forma mais entendendo isso, ainda assim existem pessoas, até nós mesmos, assim, que ainda não é muito confortável a ideia de estar enclausurado com 60 pessoas numa sala muito pequena. Isso ainda é algo que a gente ainda está... Ou a ideia, por exemplo, do Dinamarca, que é o último trabalho que a gente veio para cá em 2018, que a gente servia champanhe na entrada para o público, e aí, no caso, hoje em dia, exato, tirava para dançar. Então, aí todas essas relações, como o Jordana e o Lubi estão falando, elas tiveram que ser repensadas, ou pensadas para esse momento, adaptadas para esse momento. Então, essa caixa cênica foi a gente disse, não, beleza, é a peça do momento, esse distanciamento ele precisa existir, esse distanciamento físico mesmo, né? Que ele não se distancia na peça, mas existe, no físico existe uma distância entre nós e o público. E talvez esse tenha sido o desafio para a gente, né? Como lidar com a caixa cênica e com essa ideia de italiana, do palco italiano, que era algo que para a gente era... Ai meu Deus, como é que a gente vai dar com isso? Tem um detalhe importante sobre isso, que nem é o que foi perguntado, mas é só uma coisinha a mais, que fazia muito tempo que a gente não fazia um espetáculo no palco à italiana. E aí, por mais que o Magilute seja um grupo que tem uma boa circulação pelo país e tal, a gente percebeu, com poucos meses de estreia do Estúdio Número 1, a gente percebeu o lugar, vamos falar com muitas aspas, mas um lugar mais confortável de se ter, para poder negociar mesmo, para poder chegar em lugares que a gente não chegava antes, como esse ano a gente já tem 2 cidades, 2 estados que a gente nunca foi, a gente vai porque é um espetáculo mais tradicional, da caixa cênica e tal, então a gente fez, nossa, como isso facilita, né? Tipo, não que a gente não soubesse, a gente sabia, mas é meio como se a gente já tivesse esquecido de tantos espetáculos com outros formatos, né? Que inclusive até para a gente estava conversando também sobre isso, sobre a própria receptividade das pessoas, dos programadores, porque com um espetáculo em caixa italiana a gente consegue mais público. E aí muitos dos espetáculos da gente também, às vezes era limitado, porque tipo, Dinamarca era feito em arena, então geralmente a gente tinha que montar uma estrutura para isso, porque não é do teatro que tem. O Apenas o Fim do Mundo, a gente tinha essa coisa da circulação dentro de prédios antigos, ou até do próprio teatro. Só que isso tudo reduz o público. E a gente sabe que tem essa questão do público mesmo. A gente faz teatro para o público e quer que eles também tenham acesso. Então, os programadores de festivais também pensam nisso, querem dar acessibilidade ao público. Então, isso é uma coisa que contava também.